casa estava em silêncio, mas dentro de Clara, o ruído era ensurdecedor. Um bilhete amassado em suas mãos tremia com a força das lembranças que ele despertava. Eu sei o que vocês fizeram naquela noite. O passado, tão cuidadosamente, enterrado, agora cuspia sua sombra de volta ao presente. Lágrimas ardiam nos olhos dela, mas era Miguel, sentado no sofá da sala, quem parecia afundar num poço sem fundo. Clara era uma advogada renomada, especialista em limpar os erros dos outros. O problema era que não havia lei no mundo capaz de apagar o crime que ela e Miguel testemunharam. Naquela noite, 20 anos atrás, os irmãos tinham feito um pacto de sangue. Nunca falaram sobre o que viram ou o que fizeram, mas como o bilhete sugerido, o passado nunca esqueceu. Miguel não disse uma palavra enquanto Clara lia o bilhete em voz alta. Sua expressão era de quem enfrentava um abismo. Ele ainda carregava no rosto o reflexo de um menino assustado. E, aos 30, ainda era um homem preso em sua própria culpa. Isso não pode ser verdade, murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. Ninguém sabia, ninguém. Mas as palavras, repetidas em sua mente, soavam como uma tentativa vã de convencer a si mesmas. Miguel, finalmente, corte o silêncio. Quem mais saberia disso? Clara, e se... Ele parou, o medo transformando sua voz em um eco rouco. E se ela contornou antes de morrer? O nome que não foi aqui emparelhado não ar como um fantasma. Alice. Ela era uma vizinha doce e misteriosa que desapareceu na mesma noite em que a infância de Clara e Miguel morreu. Por anos, todos acreditaram que Alice estava fugida de casa, mas Clara e Miguel sabiam a verdade, uma verdade que jamais ousaram contar. Naquela noite, uma chuva caiu com força enquanto eles observavam pela janela o que jamais deveriam ter visto. Alice concordou uma vez e depois o silêncio tomou conta. E naquele silêncio, os irmãos fizeram algo que mudaria suas vidas para sempre. Clara respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Eu vou descobrir quem invejo isso, disse ela, com a voz firme que usava nos tribunais. Mas, por dentro, ela estava quebrada. Miguel balançou a cabeça. Você sabe o que acontece se mexermos nisso, Clara. A verdade pode destruir tudo. Clara transparência dos olhos para ele, o bilhete ainda entre os dedos. Talvez seja a hora da verdade sair, disse ela sem acreditar completamente nas próprias palavras. O vento soprava tão forte que as janelas tremiam como se fossem feitas de papel. Clara, então com 13 anos, segurava a mão do irmão de 8 enquanto observava pela janela do quarto o quintal da casa vizinha. Alice estava lá, ensopada pela chuva, discutindo com um homem alto. A luz fraca do poste oscilava, mas iluminava o suficiente para revelar que o homem gesticulava de raiva. Clara não conseguia ver seu rosto. Por que ela está gritando, mana? Miguel disse, a voz tremenda mais de medo do que do frio que atravessava a fresta da janela. Eu não sei, mas ela parece... Clara hesitou. Alice parecia desesperada. Os olhos da jovem mulher buscavam algo ou alguém, enquanto a mão do homem se fechava em um punho. Foi rápido demais. O grito de Alice rasgou a noite e depois... silêncio. Clara e Miguel prenderam a respiração. O homem se abaixou, pegou algo, talvez o corpo dela, e desapareceu nas sombras. Ela precisa de ajuda. Miguel tentou correr para a porta, mas Clara o segurou com força. Não, não podemos. O papai vai ficar bravo se sairmos agora. Ela sabia que as regras da casa eram claras. Não se metiam nos assuntos dos vizinhos. Mas o medo de que consumir não fosse apenas das consequências de desobedecer. Era algo mais sombrio, mais primitivo. Ainda assim, a curiosidade venceu o medo. Os dois saíram pela porta dos fundos, com os pés afundando na lama, enquanto seguiam o som abafado de passos. Encontraram o rastro no chão, marcas de algo pesado sendo arrastadas até a floresta atrás das casas. Na escuridão, algo brilhou. O colar de Alice. Clara o pegou com dedos trêmulos, mas antes que pudesse ir mais longe, ouviram uma voz. Vocês não deveriam estar aqui. Lucas, o garoto de 14 anos que morava 2 casas futuras, estava ali, segurando uma lanterna. Ele tinha um olhar estranho, algo entre medo
E... rompimento? Ela está morta? Miguel perguntou, mas Lucas não respondeu. Ele apenas olhou para os dois e disse: Vocês nunca viram nada, certo? Naquele momento, Clara percebeu que todos estavam em perigo. Certo, ela respondeu, sentindo um nó na garganta. Foi ali, sob a chuva, que eles fizeram o pacto. Nunca falariam sobre aquilo. Nunca. Anos depois, o trauma se manifestou de formas diferentes. Clara se tornaria uma perfeccionista obcecada, tentando controlar cada aspecto de sua vida. No tribunal, ela sempre buscava a justiça que não poderia dar a Alice. Miguel, por outro lado, era uma alma perdida. Tornou-se um homem de vida assustador, atormentado por pesadelos que ele nunca compartilhou com ninguém. Agora, com o bilhete em mãos, Clara começou a montar as peças. Lucas. Ele estava lá naquela noite. Ele sabia. E se fosse ele quem tem inveja do bilhete? Ela pegou o telefone e discou o número dele, algo que não fazia há anos. Quando Lucas atendeu, sua voz era baixa e hesitante. Clara, quanto tempo? O que aconteceu? Você sabe por que estou ligando, Lucas, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Recebi um bilhete. Alguém sabe, do outro lado da linha, o silêncio. E então, Lucas sussurrou. Acha que é só você que recebeu? Clara sentou-se na cadeira de metal do café, o olhar fixo em Lucas, que parecia desconfortável. Ele mexia na xícara de café com as mãos trêmulas, evitando o contato visual. Fazia anos que não se viam, e o tempo havia deixado marcas nos dois. Lucas estava magro, com olhos profundos e o mesmo olhar inquieto que tinha naquela noite. Por que você nunca disse nada? Clara começou, sua voz investida de acusação. Ela colocou o bilhete na mesa, deslizando-o na direção dele. Foi você quem tem inveja disso? Lucas balançou a cabeça, erguendo finalmente os olhos para ela. Eu não mandei. Mas você não é a única a receber ingressos, Clara. Ela recostou-se na cadeira, sentindo o ar escapar de seus pulmões. O quê? Há meses eu recebo coisas estranhas. Fotos, palavras soltas, e todas elas me levam de volta à noite. Ele fez uma pausa, olhando pela janela como se temesse ser seguido. Eu sei o que você acha que aconteceu, mas tem algo que nunca contei a vocês. Lucas estava escondido atrás de uma árvore, com a lanterna apagada, quando viu o homem arrastando Alice pela clareira. A chuva tornou tudo confuso, mas ele tinha certeza de uma coisa. O homem não estava sozinho. Outra figura saiu das sombras, uma mulher, que parecia ajudar o homem a esconder o corpo. Lucas observou tudo com o coração acelerado. Ele queria correr para casa, mas algo o fez ficar. Quando Clara e Miguel apareceram, ele decidiu entrevistar, antes que eles vissem mais do que deveriam. Naquela época, ele achou que estava protegendo todos, mas agora entendia que só havia piorado tudo. Eu vi mais do que vocês naquela noite, disse Lucas, voltando ao presente. Tem alguém ajudando aquele homem. E acho que ela ainda está por aí. Clara ficou em silêncio, tentando processar as palavras dele. Uma mulher. Aquilo mudou tudo. Em casa, Miguel mexia em uma velha caixa que havia sido guardada no porão. Depois do bilhete, algo dentro dele o impulsionou a revisitar o passado, como se as respostas fossem interessantes ali o tempo todo. No fundo da caixa, ele encontrou um lenço bordado com o inicial AR. Os mesmos que Alice usava em seus cadernos escolares. Miguel subiu correndo pelas escadas, segurando o lenço como uma prova de fogo. Clara, olha isso! Ela pegou o objeto com cuidado, analisando-o como uma advogada em busca de evidências. Isso estava na nossa casa? Como chegou aqui? Miguel deu de ombros, mas seu rosto revelou a mesma dúvida. Você acha que alguém da nossa família se envolveu? Clara sentiu o estômago revirar. Eles foram enterrados a uma culpa tão profunda que nunca consideraram que não estavam sozinhos naquele segredo. No dia seguinte, Clara decidiu investigar o fundo das conexões entre sua família e Alice. Ao mesmo tempo, Lucas ligou para ela, com novas informações. Ele havia encontrado uma foto antiga de Alice com alguém que parecia muito familiar. Quando Clara viu a imagem, sua expressão congelou. A mulher ao lado de Alice era sua mãe.
O olhar de Marta vacilava entre os filhos, enquanto Clara segurava a foto com firmeza. A expressão de sua mãe oscilava entre confusão e medo, como se a imagem em suas mãos fosse um espectro. Queremos respostas, mãe. Clara antiga, sua voz cortante. Por que você está ao lado de Alice nessa foto? E por que nunca nos disse que a conhecia? Marta cruzou os braços, mas seus dedos tremiam. Isso foi há muitos anos. Alice era uma boa menina. Eu só queria ajudá-la. Mas não tem nada a ver com o que vocês estão insinuando. Então por que esconder isso de nós? Miguel disse, uma frustração evidente. Marta abriu a boca para responder, mas fechou novamente. Ela se pronunciou abruptamente, os olhos marejados. Vocês não sabem do que estão falando. Pare de mexer nisso. Antes que Clara pudesse pressioná-la mais, Marta saiu do cômodo, deixando-os sozinhos com a foto e um mar de perguntas. Enquanto isso, Lucas estava investigando por conta própria. Ele passou a noite examinando antigos registros escolares, documentos que pertenciam à época em que Alice ainda morava no bairro. Foi ali que ele encontrou algo que o fez congelar. Alice estava inscrita no colégio como Alice Rodrigues. Mas, em documentos mais antigos, o nome dela era Alice Santiago. Santiago, o sobrenome de Marta antes de se casar. Lucas ligou para Clara imediatamente. Eu descobri algo. Alice, ela era parente de vocês. Clara sentiu o chão sumir. Isso não faz sentido. Marta nunca falou sobre isso. Talvez ela teve motivos, respondeu Lucas, sua voz relacionada à inquietação. O porão, com suas sombras e cheiros de mofo, guardava segredos que Clara e Miguel ainda não haviam descoberto. Enquanto vasculhavam as caixas, Miguel encontrou uma pequena gaveta trancada dentro de um móvel antigo. Usando uma chave improvisada, eles abriram o compartimento e encontraram um diário envelhecido com o nome de Alice na capa. Isso não deveria estar aqui, disse Miguel em voz baixa. Clara abriu o diário com cuidado, suas mãos tremendas ao folhear as páginas repletas de uma caligrafia jovem e desajeitada. As primeiras entradas eram inocentes, repletas de anotações sobre sonhos e amizades. Mas, conforme avançavam, o tom mudava. Alice falou de medo, de alguém que a segue, de segredos que não poderia contar a ninguém. Então, cheguei à última, página intacta. Eles disseram que me levariam, mas Marta prometeu que me protegeria. Eu sei que ela não vai deixar nada acontecer comigo. Clara sentiu o estômago revirar. Marta não foi apenas uma testemunha. Ela não estava no centro de tudo. Mais tarde naquela noite, Clara confrontou Marta novamente, desta vez com o diário em mãos. Você sabia que Alice era da nossa família, não sabia? Você prometeu protegê-la. O que aconteceu, mãe? Marta olhou para o diário como se fosse um animal selvagem. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei, ela murmurou. Mas eles eram mais fortes. Quem são eles? Clara disse, mas Marta se recusava a dizer mais. Na última página do diário, Miguel descobriu algo. Uma marca de papel rasgado. A folha faltante, que parecia ter sido arrancada às pressas, revelou um detalhe aterrorizante. As bordas estavam manchadas com algo que parecia sangue seco. Eles estavam mais próximos da verdade. Mas o que ela significaria para suas vidas? Você quer a verdade? Pois bem, vou contar, disse Marta sentada na poltrona velha da sala. Sua voz estava rouca, pesada pelo peso de anos de silêncio. Miguel e Clara permaneciam imóveis, enquanto Lucas, ao telefone em chamada viva voz, ouvia cada palavra. Quando Alice veio morar aqui, ela não era apenas uma vizinha. Era sangue do meu sangue, minha sobrinha. O pai dela, Raul, era meu irmão mais velho. Marta hesitou, os olhos fixos em um ponto distante. Mas Raul não era um homem bom. Ele tinha problemas. Quando Alice veio morar conosco foi porque ele a machucou. O silêncio tomou conta da sala. Miguel segurou o diário com força, a pele desgastada escorregando entre seus dedos. Raul jurou que ninguém atiraria dele. E naquela noite, Marta engasgou com as palavras, as mãos tremendas no colo. Ele veio atrás dela. Antes que ela pudesse continuar, um barulho forte ecoou do lado de fora da casa,
como algo caindo. Todos congelaram. Clara foi até a janela, afastando a cortina com cuidado. Lá fora, a escuridão parecia mais ameaçadora do que nunca. Mãe, continue, insistiu Clara. Mas Marta balançou a cabeça. Não agora. Tranque as portas. No dia seguinte, Clara, Miguel e Lucas começaram a conectar as peças. Lucas encontrou registros antigos que mostravam que Raul fora preso por agressão alguns meses antes de Alice desaparecer. Mas algo não batia. Os registros de sua liberação tinham sido apagados. Enquanto isso, Clara revisava o diário de Alice, passando cada página sob uma luz negra que Miguel trouxera para tentar identificar marcas ou mensagens ocultas. Foi quando ela viu. Algumas palavras, aparentemente procuradas, estavam grifadas com tinta que só aparecia sob a luz ultravioleta. Juntas, as palavras formavam uma frase. Atrás do galpão velho. Clara e Miguel se entreolharam. O galpão ficou na floresta atrás da casa onde cresceu, o mesmo lugar onde tinha visto Alice pela última vez. A tensão era palpável enquanto os três caminhavam pela trilha que levava ao galpão. A madeira apodrecida e coberta de musgo parecia prestes a desmoronar. Mas a porta estava trancada com uma corrente nova. Alguém esteve aqui recentemente, comentou Lucas, examinando a corrente. Miguel decidiu. Usou uma pedra para quebrar o cadeado. A porta rangeu ao se abrir, revelando um espaço úmido e escuro, com um cheiro de mofo impregnando o ar. Ao fundo, havia uma caixa metálica coberta de poeira. Clara a abriu com mãos trêmulas. Lá dentro, havia roupas infantis. Uma boneca quebrada e um envelope. Dentro do envelope, uma única foto. Alice, chorando, segurando a mão de Raul. Do lado de fora do galpão, passos. Clara virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. Estamos sendo seguidos. Ela sussurrou. Lucas pegou o celular para ligar para a polícia, mas descobriu que o sinal havia desaparecido. Precisamos sair daqui. Antes que pudesse se mover, ouviu uma voz familiar ecoar pela floresta. Você não deveria ter mexido isso. Marta estava lá, de pé na entrada do galpão, com os olhos cheios de lágrimas. Eu avisei que o passado deveria ficar enterrado. Enquanto Marta os observava, outro som ecoou na floresta. Uma risada baixa, profunda, que fez Clara gelar. Ela se virou, olhando para as sombras, mas não havia ninguém. De repente, Marta sussurrou. Ele está aqui. Ele não morreu. A voz de Marta era uma sussurrada, mas soava como um trovão nos ouvidos de Clara e Miguel. Como assim, mãe? Clara esclareceu, mantendo a foto que encontrou no galpão. A imagem de Alice e Raul parecia viva em sua mente, o olhar de medo da menina queimando como uma ferida aberta. Ele fingiu a própria morte. Ele sabia que, se continuasse aqui, acabaria preso. Ele desapareceu, mas nunca foi embora de verdade. Marta olhou para os filhos com desespero. E agora ele voltou. Lucas deu um passo para trás, observando a floresta ao redor. Você sente isso? Não estamos sozinhos. O vento soprava com uma força estranha, como se a própria floresta sussurrasse segredos. Clara tentou controlar a respiração, mas seu coração batia tão rápido que parecia sangrento. Eles devem caminhar em direção à trilha principal. Marta o segue de perto, olhando para trás a cada passo, como se Raul pudesse surgir a qualquer momento. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som dos galhos estalando sob seus pés. De repente, Miguel parou. Vocês ouviram isso? Era um som baixo, como um assobio, vindo de várias direções. Lucas pegou o celular novamente, mas ainda não havia sinal. Estamos sendo cercados. Uma risada baixa ecológica, ou pela floresta. Depois de outro, de um ponto diferente. Clara girou rapidamente tentando localizar a origem, mas só viu escuridão. Corram! Marta trabalhou. Eles correram sem olhar para trás. Mas o som dos passos os segue, aproximando-se cada vez mais. Clara tropeçou, mas Lucas a deixou antes que ela caísse completamente. O pânico tomou conta de todos. Quando finalmente chegou a uma pequena clareira, pararam, ofegantes. Foi então que uma figura surgiu das sombras, iluminada apenas pela luz fraca da lua. Raul. Ele parecia mais velho,
mas seus olhos carregavam o mesmo brilho frio e cruel que Clara lembrava vagamente das fotos de família. Ele deu um passo à frente, segurando um facão na mão direita. Eu disse que vocês deviam ter deixado isso no passado. Ele disse, com um sorriso que arrepiou a espinha de todos. Marta deu um passo à frente, erguendo as mãos. Raul, por favor, eles não têm nada a ver com isso. Eu fiz tudo o que você pediu. Clara e Miguel congelaram. O que você está dizendo, mãe? Clara disse, uma voz tremenda. Raul gargalhou, apontando o facão para Marta. Vai contar a eles, querida irmã. Vai dizer como me ajudou naquela noite? Como foi você quem me disse onde Alice estava escondida? Marta começou a chorar. Eu não queria que ela se machucasse. Eu só queria que você embora fosse. A reviravolta devastadora paralisou Clara e Miguel. Marta, a mãe que sempre os protegeu, havia traído Alice. Não para machucá-la, mas por medo de Raul. E agora, todos estavam pagando o preço. Você vendeu sua própria sobrinha. Clara sussurrou, o choque e a raiva misturando-se em sua voz. Ela não tinha escolha. Respondeu Raul, avançando com passos lentos. E vocês também não têm. Lucas, que estava calado até então, deu um passo adiante, segurando uma pedra grande. Fique longe deles, ele disse, sua voz firme. Raul falou. Você não entende, garoto. Eu já venci. Clímax. Raul avançou, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Miguel correu para a lateral e o atingiu com um galho. O impacto foi suficiente para fazê-lo cambalear, mas não para detê-lo. Clara escolheu o diário e optou na direção de Marta. Leia o que Alice escreveu sobre você. Clara disse, tentando ganhar tempo. Marta hesitou, mas ao pegar o diário, caiu de joelhos. As palavras de Alice foram um testemunho de dor, medo e confiança quebrada. Raul aproveitou o momento de distração para agarrar Marta pelo braço. Se vocês me seguirem, ela morre, ele disse arrastando-a para as sombras. Clara, Miguel e Lucas ficaram parados, impotentes, enquanto Raul desaparecia com Marta. Mas antes de concluir completamente, Marta disse, Clara, ó colar. Encontre o colar dela, é a chave para tudo. O que parecia um pedido enigmático era, na verdade, uma última tentativa de Marta de redimir-se. Agora, Clara sabia que a próxima etapa os levaria ainda mais fundo ao passado, mas o que o colar revelaria poderia ser o golpe final em suas vidas. O colar era mais pesado do que Clara imaginava. Era um pingente simples de prata, com uma pequena pedra azul no centro. Mas ao virá-lo, ela notou algo gravado no verso. 27 Lirum 15 N 81 Ru 52 W. São coordenadas, disse Lucas, verificando rapidamente no celular. Apontam para um lugar bem no meio da floresta. Parece ser uma cabana antiga. Miguel segurou o diário de Alice com força. Foi ali que tudo aconteceu, não foi? É onde ele está com a mamãe agora. Então não temos tempo a perder, disse Clara, pegando sua jaqueta e o colar. Acabou a espera. Vamos acabar com isso hoje. A cabana era mais assustadora do que Clara lembrava. Quando crianças, ela e Miguel ouviam histórias sobre aquele lugar. Um abrigo de caçadores, que Raul usava em seus dias de violência e segredos. Agora, estava coberto de era, mas os sinais de atividade recente estavam por toda parte. Pegadas na lama, uma janela remendada às pressas e uma luz fraca piscando dentro. Fiquem juntos, Clara sussurrou, enquanto empurrava a porta devagar. Dentro, havia uma mesa com restos de comida, garrafas de bebida e um mapa aberto. Na parede, marcas de mãos infantis pintadas em vermelho. Miguel mudou-se da mesa. Ele está oferecendo algo. Olha isso. Ele apontou para o mapa que marcava outros locais na floresta. Mas por que esses pontos específicos? Lucas virou-se abruptamente. Vocês ouviram isso? De repente, a porta da cabana se fechou com força e uma risada familiar ecoou. Raul estava lá. Vocês são mais teimosos do que eu esperava, disse Raul, emergindo das sombras com Marta ao seu lado. Ela estava quebrada, com cortes no rosto e os pulsos amarrados. Deixe ela ir. Claramente segura o colar como se fosse uma arma. Raul confiante, apontando para o pingente. Ah, ó colar, você encontrou.
Sabia que Marta iria soltar essa informação idiota antes do tempo. Ele olhou para Marta com desprezo. Sempre tão previsível. Por que isso é tão importante? Clara disse, a voz cheia de raiva. Porque ali é a verdade que vocês sempre evitaram, respondeu Raul. Ele tirou algo do bolso, uma folha rasgada do diário de Alice. Ela sabia o que uma família de vocês estava tentando esconder. Marta não é a única culpada aqui. Marta começou a soluçar. Raul, por favor, não faça isso. Eles não precisam de Sabre. Precisam sim, ele disse, aproximando-se de Clara. Alice sabia que vocês dois não eram apenas primos dela. Vocês são irmãos de sangue. O pai de Alice é o mesmo pai de vocês. O impacto da revelação foi avassalador. Clara e Miguel permaneceram imóveis, enquanto o peso da informação os esmagava. Raul aproveitou a oportunidade para puxar Marta pela frente, como um escudo humano. Ela mentiu para vocês a vida inteira. A nossa família toda é podre, cheia de segredos. Eu só fiz o que ninguém teve coragem de fazer, colocar um fim nisso. Você matou Alice porque ela sabia a verdade? Clara disse, sua voz quebrada. Eu não matei Alice, respondeu Raul, com um sorriso sombrio. Ela foi morta. Não suportou o peso do que descobriu. A tensão explodiu em violência. Lucas, que havia se aproximado silenciosamente, atingiu Raul na cabeça com uma madeira pesada, fazendo-o cambalear. Clara correu para Marta, enquanto Miguel lutou para conter Raul. Vocês nunca escaparão disso, Raul disse, antes de empurrar Miguel e alcançar uma faca. Foi Marta quem agiu por instinto. Pegando uma pedra no chão, ela golpeou Raul na têmpora, derrubando-o de vez. Ele caiu, imóvel. Marta começou a chorar descontroladamente. Eu só queria proteger vocês. Fiz tudo errado. Tudo errado. Desfecho. Com Raul desacordado. Clara chamou a polícia, que finalmente chegou para prender Raul e levar Marta para o hospital. No entanto, a verdade já havia alterado suas vidas para sempre. Enquanto Clara segurava o colar, agora manchado de sangue, veja que o ciclo de segredos e dor havia chegado ao fim, mas a um custo devastador. Miguel, ela disse com lágrimas nos olhos. Somos irmãos de verdade, e ainda assim, somos tudo o que temos. Sim, respondeu Miguel segurando a mão dela. E vamos sobreviver a isso, juntos.